Bem, galera, como é que vocês estão? Primeiro vídeo aqui do meu canal. Para mim é uma honra, é um prazer. Eu até que sei o que é, mas é muito bom estar começando a dar um passo desse. Se você está se perguntando por que eu comecei esse canal, é muito simples. Eu simplesmente estava conversando com um amigo meu, Samuel, e aí ele falou assim: João, por que você não começa um canal no YouTube? Aí eu falei: Uai, pois é, eu já estava pensando nisso já. Eu estava orando sobre isso. E um vídeo inicial, talvez, sem me apresentar tanto assim, sei lá. É um vídeo sobre começos. Quando eu paro para pensar na minha vida, hoje com 22 anos, tem muita coisa assim que eu pude perceber que começar foi muito importante. Vencer o medo, vencer um bloqueio, vencer um trauma, lutar com isso. E às vezes pode estar falando diretamente com você. E assim, começar um vídeo já dessa forma, eu não sei se é a melhor forma. Eu confesso que apesar de estar no meio do marketing, no meio do tráfego, no meio da produção de conteúdo, eu estou um pouco desconfortável. Mas o importante é começar. E acredite, essa é a melhor forma que eu posso começar de todos, tá? Sim. Eu estou falando assim, do mínimo viável possível. Tá ligado? Aquilo do MVP, né? Mas, cara, começar é o mais importante. Porque eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que talvez eu não vou passar de começar, é de me frustrar nos meus pensamentos. Ao invés de, sabe, ter a consciência de que eu errei pelo menos tentando. Isso eu não vou carregar. Eu acho que você não precisa carregar isso também. Sabe, a gente passa tanto tempo elucubrando, pensando. Mas quantos dos nossos pensamentos chegam a existir e quantos dos que chegam a existir de fato foram impulsionados por uma vontade de realizar eles e não acidentais, entende? Quanto de você e quanto de mim tem vontade nas ações que nós fazemos? Porque às vezes a gente quer chamar de sucesso ou algo bem sucedido coisas que aconteceram por sorte, por tentativa. Por tentativa que não foi nem espontânea, foi por uma tentativa que seja, qualquer de um terceiro que respingou em mim, que acabou que eu vi a oportunidade. Mas quantas vezes, de fato, eu falei, cara, eu vou começar isso e vou testar e vou executar, sabe? Tem uma diferença grande nisso. Eu lembro, se você está aqui, vou contar um pouco agora, talvez o mais pessoal. Eu lembro quando decidi estudar para concursos militares. Foram um pouco mais de um ano e meio, dois talvez, de mais de 16 provas, contando Enem, Marinha, Exército, Aeronáutica. E eu lembro que antes de eu tomar a decisão de começar, eu comecei obviamente, a pensar, a elucubrar, a sonhar. Só que de repente eu falei assim, cara, Deus já tava me incomodando naquilo, sabe? Eu já tava assim, naquele frenesi, mano, o senhor tá me incomodando pra ir pra isso aqui e tal. E eu ficava me imaginando fardado, ficava me imaginando aprovado, pelo menos. Ou, tipo assim, cara, ver meu nome no edital publicado dos aprovados e classificados do concurso tal, tal, tal. E aquele sentimento me moveu a tomar uma ação. Cara, nesse um ano e meio, de mais de 16 provas, 20 provas, não sei mais, eu tive duas aprovações. Das quais que, quando eu me pego relembrando como foi o dia que eu vi meu nome, de candidato, João Vitor, tal, 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 aprovado e classificado no concurso tal. Cara, o sentimento de olhar para trás e falar, cara, eu comecei e eu tô colhendo isso, foi absurdo. Valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei naquele ano. Foi muita coisa. Pessoalmente falando, emocionalmente falando, foi muito pesado. Porque quando você tá tomando a decisão é engraçado, né? Você toma ela e por vezes parece que você tá sozinho enquanto você toma ela. Parece que você tá à deriva. Mesmo que tenham pessoas talvez te apoiando, você se sente sozinho.
Só que a gente tem que lembrar que a palavra de Deus diz que a promessa da presença, ela é permanente, ela é constante. O Senhor, o teu Deus, estará contigo onde quer que você for. Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Por isso, seja somente forte e corajoso. É o que o Senhor manda a Josué. É o que ele manda a você, é o que ele manda para mim. O que o Senhor falou para Jesus é, ó, você vai. Quando você for, o que eu vou te dar de garantia? É a presença. É a certeza de que o sucesso de algo não está apenas na realização e a satisfação pessoal de ter realizado, mas saber que apesar de você ter feito e ter dado o resultado esperado ou não, você fez isso ao lado do Senhor. Então, se você está precisando começar algo, e eu tenho certeza que já tem se feito muitas perguntas sobre isso, pelo menos se pergunte, mano. Tá ligado? Tipo assim, mano, Deus tá comigo? Que aí pode ser um tema para outro vídeo. Mas sim, se Deus tá com você. Caso Deus tá com você, você não precisa mais se perguntar se eu devo ou não fazer. Se eu devo ou não começar. Você tem que se perguntar, por que eu não estou começando? O que tá te travando? Quando você identificar isso, amigo, vai. Resolve e vai. Porque, mano, eu vou te falar uma coisa, você não pode viver na sombra do e se. Ah, e se eu fizer? Ah, e se não der certo? Cara, talvez você tá igual eu, mano, 22 anos, tá solteiro, tá novo, tá casado, não sei. Mas, cara, sério que você vai ficar vivendo a sua vida baseada nos e se de coisas que nunca vão chegar a acontecer? Ao invés de botar a mão na massa e falar, mano, eu vou, mano, eu vou, eu vou. Às vezes a gente fica buscando um idealismo das coisas e nós ficamos escravos de pensamentos, escravos de incertezas. Enquanto nós não fomos chamados para viver com base naquilo que nós vimos ou sentimos, mas com base naquilo que nós acreditamos. Portanto, começar algo não pode partir apenas do fruto de uma vontade, mas o fruto da fé de uma coisa. O que é a fé? A certeza das coisas que não se vê, mas se espera. É o firme fundamento. E eu sei o contexto do versículo e os contextos dos livros dos quais ele está inserido para eu falar isso, mas ele também carrega um ensinamento para nós hoje, de coisas ordinárias. Eu estava vendo algo que, talvez até para finalizar, eu acho que faria muito sentido. Estou lendo um livro, sente, chamado A Única Coisa. Mano, que livro bom. Tô para finalizar ele. E ele fala assim que, bom, o livro fala assim, acabou a bateria, peguei aqui até e falei, mano, vou terminar esse vídeo. Mas ele fala assim, uma pergunta foco, a pergunta foco que você deveria estar mais se preocupando agora seria, qual é a única coisa que eu fazendo primeiro mude e torne todas as outras coisas secundárias? Qual é a única coisa que eu devo fazer? Cara, você não tem que ter foco em tudo para começar. Você tem que ter foco em uma coisa. O que é o mais importante? Tudo bem. Mano, eu vou ter que aprender edição agora. Vou ter que aprender sobre color. Vou ter que aprender sobre corte. Vou ter que aprender sobre como colocar os assets. 10 horas de estudo. Acordava 3 da manhã, estudava, ia pra faculdade de manhã, voltava, estudava à tarde, estudava à noite, me virava. Mas eu comecei, mano. Então deixa eu te falar uma coisa, independente da fama que esteja a sua vida, meu irmão. Começa, mano. No meio do caminho você vai se aperfeiçoando. No meio do caminho você vai descobrindo, mano. Vai aprendendo. Mas não bota como desculpa você não começar as coisas porque você não sabe, porque você não tem tempo, porque você não tem foco. Tudo isso no final só resume você não tem prioridade. Ou, se não tem prioridade, você tem um excesso de distração de coisas que são menos importantes que você está focado nelas. Cara, faz sentido, sei lá, eu querer ser pastor e eu não ler coisas sobre isso? Nós somos um tema focal de eu saber que, cara, Deus está me levando para esse lugar. Então eu tenho que estudar sobre isso. Então, peraí, faz sentido eu não estudar sobre, faz sentido eu não me aperfeiçoar em teologia, faz sentido eu não me aperfeiçoar em ser uma pessoa que tem mais comunicação social, tem mais
cultura, repertório, cada um faz sentido. Então comece do jeito certo e comece com a única coisa que dependa de fato. Para que todas as outras coisas se tornem secundárias e para que você possa ir para o lugar que é o centro da vontade de Deus, que é o centro da vontade do Senhor sobre a sua vida. Ó, o canal vai ter vídeo, vai ter vlogs, se Deus permitir, vai ter tudo, debaixo da presença de Deus vai ter tudo, vai ter tudo. Mas, cara, eu só quero começar. Deixa o seu comentário, curte esse vídeo, compartilha. Mano, vamos criar algo da hora, mas de toda forma eu não tô nem botando assim, aquele fervor, eu só quero começar. E depois eu quero falar um vídeo sobre manter, porque para começar depois tem que manter, mas isso principalmente começar. Então faça assim como eu, algo que você tá tendo que fazer, comece. Comece, tira do papel, tira da cabeça e bota em prática. Tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje. Primeiro vídeo do canal. Tô aqui na madrugada, às meia-noite e 37, terminando esse vídeo. Tamo junto, galera. É nóis.